Muitos viram o que aconteceu na abertura das Olimpíadas de 2024 na França, aquela zombaria que teve com a fé cristã. Só que o que muitas pessoas não viram ainda foi que teve mais simbologias do que só a zombaria com a Santa Ceia. E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. Você deve ter visto que nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas, eles fizeram uma paródia com o quadro do Leonardo da Vinci, o quadro da Santa Ceia, um quadro conhecido, um quadro que representa uma cerimônia sagrada para os cristãos. Basicamente, na abertura das Olimpíadas, eles zombaram dessa cerimônia sagrada. Foi uma total falta de respeito. A gente vê ali várias coisas acontecendo que zombam da fé cristã. Basicamente, o que a gente vê ali é uma passarela em que tem uma bandeja no meio dessa passarela e várias pessoas, trans, gays e até criança tem ali, que eles estão ali fazendo uma paródia do quadro do Leonardo da Vinci com Jesus e seus discípulos. E o que chama atenção é que ali no meio da passarela se vê uma bandeja e quando eles abrem a tampa da bandeja está ali um homem que representa de uma forma também de zombaria, como se fosse um deus. Muitas pessoas acreditaram que eles estavam tentando representar o Deus da Bíblia, que eles estavam tentando zombar o Deus da Bíblia. Mas na verdade o que parece ser ali é que eles estavam tentando representar o Deus Baco, o Deus Dionísio, o Deus do vinho. E se você não sabe, o Deus do vinho, ele era cultuado de uma forma totalmente promíscua, com coisas de formas que eu não consigo nem falar aqui. Só que olha esse paralelo. Enquanto na Santa Ceia eles ceiaram com o suco de uva, representando o sangue de Cristo, com o pão, representando o corpo de Cristo. E essa ceia, ela representa que quando você ceia, você aceita o sacrifício de Jesus, que você é um cristão e se alimenta espiritualmente. Mas, por outro lado, aquela representação do Deus Baco ali representa que aquelas pessoas estavam ceiando a promiscuidade. Basicamente dizendo, eu me alimento da promiscuidade. Eles fazem essa ligação do sagrado, do que é sagrado para a fé cristã, com esse paganismo, e vira ali uma zombaria. É interessante também falar aqui sobre o surfista brasileiro que não conseguiu competir com a sua prancha personalizada. Ele fez uma prancha personalizada para que ele pudesse competir, que tinha ali a imagem do Cristo Redentor, uma bandeira do Brasil, representando o Rio de Janeiro, e ele teve que refazer o desenho da prancha para ele conseguir competir. Só que é estranho porque como que de um lado você não possa usar elementos religiosos, mesmo que seja para representar uma cidade, mas por outro lado você pode usar elementos religiosos para zombar de uma religião. O segundo elemento que a gente vê ali me chamou muita atenção, e quando eu parei para ver aquilo, e quando eu parei para raciocinar, para ligar as coisas, aquilo me impactou. A simbologia do cavalo branco. Esse cavalo branco, ele não é um cavalo normal, não é simplesmente só um cavalo. Ele tem asas, então até lá atrás no telão você vê as asas. Então não é um cavalo que você encontra ali na fazenda. Não é um cavalo normal, ele está representando alguma coisa. E é interessante que a gente vê na Bíblia o cavalo branco. Apocalipse 19 fala que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus. A Bíblia fala que o nome dele é o Verbo de Deus. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você ler o Apocalipse 19, você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. É só você pegar e você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 19, que você vai entender. Porque assim, gente, não tem como eu ler aqui pra vocês, porque é um vídeo mais curto esse aqui. E assim, se na Bíblia o cavalo branco, o cavaleiro que monta no cavalo branco representa Jesus Cristo, quem vocês acham que representa o cavaleiro das Olimpíadas? Lembrando que Satanás, desde o princípio, ele quis usurpar o lugar de Deus. A Bíblia nos fala isso. Ela fala que desde quando Satanás era um anjo de luz, ele queria ser como Deus e queria colocar o seu trono acima do de Deus. Aí Apocalipse 19 fala sobre a marca da besta, fala sobre a adoração à imagem da besta, fala sobre a espada de dois gumes, que representa a Bíblia, simbolicamente representa a Bíblia. Se você nunca estudou Apocalipse, eu sugiro que você estude para você entender isso. E lá em Apocalipse também vem falando que o exército do céu seguia o cavaleiro branco. Só que quem está seguindo é aquele cavalo branco lá das Olimpíadas. Se você notar, tem a bandeira de vários países. E é claro, porque era a abertura das Olimpíadas e vários países vão competir, então tem que representar todos os países. Só que não é essa a questão. A questão é, por que você acha que eles escolheram justo essa simbologia, sendo que tem muita ligação na Bíblia, um cavalo branco que é seguido por um exército. Lá nas Olimpíadas, um cavalo branco que também é seguido por um exército,
que representa o mundo. Você acha que tudo isso é coincidência? Você acha que, assim, fizeram sem pensar, sem saber de nada, ninguém estava sabendo o que estava fazendo, simplesmente escolheram qualquer coisa lá para fazer. Tudo em eventos como esse é muito bem pensado, não é por acaso. Pode parecer teoria da conspiração para muitas pessoas, mas a Bíblia fala que o mundo é do maligno. Em um mundo em que tem tantas coisas erradas, em um mundo que tem tanto pecado, tanta maldade, você acha mesmo que muitas pessoas realmente não estão seguindo Satanás? Em que aquilo ali não é uma representação do fim dos tempos, em que as pessoas vão ter que escolher quem elas seguem, quem elas adoram? Entenda uma coisa, Jesus, ele sempre usou de simbologia. Ele sempre usou de parábolas para que seus discípulos entendessem, para que as pessoas entendessem, para elas refletirem. O inimigo de Deus, ele quer ser como Deus. E por muitas vezes ele também usa de simbologia, ele também usa de apresentações, de formas para tentar representar a vontade dele, o desejo dele. Então não é difícil de entender algumas coisas. Chama atenção porque são várias simbologias ali que estão bem ligadas. Lá em Apocalipse 19 também fala sobre ceiar, sobre o cavaleiro do cavalo branco ceiar com as pessoas, ceiar com aqueles que o seguem. Um outro simbolismo também que chamou muita atenção, não foi falado quase, eu quase não vi ninguém falando sobre isso, foi sobre o touro que teve nas Olimpíadas, na abertura. O touro, ele tem um simbolismo muito pesado, principalmente falando de forma religiosa, porque o touro, ele representa Baal e representa ali uma imagem de adoração. Lembra que Arão, ele fez um bezerro de ouro para o povo adorar, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as 2 tábuas dos 10 mandamentos? Representa muito essa questão de adoração, representa muito esse conflito mesmo, o conflito do bem e do mal, esse conflito entre Deus e Satanás. Algumas considerações que a gente precisa fazer sobre isso é que o mundo, ele é do maligno, como eu falei nesse vídeo, como a Bíblia fala. Então é difícil até a gente se surpreender com algumas coisas, apesar de chocar, mas a Bíblia já fala, né, que tantas coisas como essas iriam acontecer, intolerância, pessoas que não querem saber de Deus, zombaria e tudo mais, e a Bíblia já falava sobre isso. Só que nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que a Bíblia também fala que a nossa guerra não é contra o sangue e contra a carne. A Bíblia, ela diz o seguinte lá em Efésios 9, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas. Algumas versões até falam príncipes do mundo das trevas. Aí continua, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente precisa ter noção de que não é sobre uma ou outra pessoa, não é sobre só aquilo. Na verdade, são marionetes. Porque o que está por trás não são pessoas. Pensando no grande conflito, que existe somente o bem e o mal, Deus e o inimigo de Deus, quem você acha que está por trás de tudo isso? Não é Deus. Só que esse acontecimento também me fez me questionar, me fez refletir um pouquinho, pensar que talvez por essa transmissão ter sido para o mundo inteiro e ter chocado muitas pessoas, apesar de que teve muitas pessoas, até mesmo aqui no Brasil, muitas matérias saíram de uma empresa aí bem conhecida, né, que sabemos que aplaude esse tipo de coisa, fizeram matérias que aplaudiram essa situação, mas eu vi mais pessoas que se chocaram. E me chamou a atenção que eu também vi pessoas não tão religiosas assim, que se chocaram tanto que falaram assim, gente, não tem como não perceber que tem algo estranho acontecendo. Não tem como não perceber que o mundo tá estranho. Então será que essa transmissão, talvez, né, isso é eu pensando, que talvez ela possa fazer algumas pessoas refletirem, possa fazer algumas pessoas se tocar de algumas coisas, sabe? Se conscientizar de algumas coisas, se conscientizar de que não tá tudo bem, se conscientizar de que não tá tudo certo, que nós estamos no fim dos tempos. E a palavra de Deus fala isso pra gente. E Jesus em breve vai voltar. Então esses acontecimentos, eles só demonstram sinais do fim. Então eu posso ser muita inocência minha de acreditar que isso possa chocar tanto a algumas pessoas, que talvez algumas, né, pelo menos algumas, possam pesquisar mais sobre, possam se voltar mais pra Deus. Eu não ia fazer esse vídeo, eu pensei muito antes de fazer, mas é aquela coisa, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Não que eu seja boa, não tem nada a ver com isso, não que eu seja uma pessoa boa,
mas sim sobre de que lado nós estamos, né? De que lado eu estou, que lado que você está. Se nós estamos realmente do lado de Deus, se nós estamos do lado do bem, se nós estamos falando, né, proclamando as verdades, e se nós estamos usando eventos como esse para alertar as pessoas de que está no fim. E até eventos grandiosos alertam, nos mostram uma coisa que está escancarada, sabe? Nos mostram o que a Bíblia já dizia. Então não fique se deixando levar automaticamente pelas coisas como se a vida ela fosse só sua bolha, como se a vida fosse só aquilo que você está vendo. Existe uma guerra espiritual, existe um grande conflito. Todos terão que fazer a sua escolha. Ninguém vai se livrar de escolher se vai escolher o lado do bem ou o lado do mal, o lado de Deus ou o lado de Satanás. Alguma coisa você vai ter que escolher, não tem lado neutro. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Bom, não me apresentei nesse vídeo, meu nome é Aline Novaes. Aqui no meu canal eu falo sobre caminhada cristã e relacionamento cristão. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que as pessoas, elas entendam tudo isso. E talvez seja um vídeo muito útil para algumas pessoas. Deixa seu like e comenta aí o que você achou de tudo isso.